Você acorda todo dia com a intenção de orar. Toda manhã, você faz esse plano na noite anterior, coloca até um alarme, promete para si mesmo que dessa vez vai ser diferente. E aí o alarme toca, e você desliga, e a vida começa antes de Deus. De novo, sempre de novo. E no fundo, lá no lugar onde você não gosta de olhar, você sabe que isso é um problema, mas você prefere não mexer nisso. Prefere chamar de fase difícil. Prefere dizer que Deus entende. Prefere acreditar que a intenção conta. Mas a intenção não construiu nenhum império espiritual. A intenção não transformou nenhuma geração. A intenção não fez nenhum homem ou mulher se tornar aquilo que Deus chamou. O que fez, o que sempre fez, foi a disciplina. A disciplina brutal, consistente, inabalável, que a maioria dos cristãos modernos terceirizou para o sentimento, para o ânimo, para a conveniência. E é isso que precisa morrer hoje na sua vida. Você não tem problema de fé. Você tem problema de estrutura. Você acredita nas coisas certas. Você ora quando tem vontade. Você lê a Bíblia quando o assunto parece interessante. Você vai à igreja quando não tem nada melhor para fazer. Você participa da célula quando está animado. E depois fica se perguntando por que sua vida espiritual parece um deserto. Por que você não escuta a voz de Deus com clareza? Por que você continua caindo nos mesmos pecados de sempre? Por que sua fé parece não ter poder? A resposta é simples e vai doer. Você nunca construiu a estrutura que sustenta a presença de Deus. Você tem experiências espirituais esparsas. Você não tem uma vida espiritual. Há uma diferença absurda entre as duas coisas. Uma experiência espiritual é o relâmpago. Uma vida espiritual é a usina elétrica que gera energia todo dia. Independente do clima, independente do humor, independente de como você está se sentindo. E você escolheu viver de relâmpago em relâmpago, surpreso toda vez que a luz acende, angustiado toda vez que ela apaga. Isso é morte espiritual em câmera lenta. Você não percebe porque ainda tem batidas de coração espirituais. Ainda chora num culto de vez em quando. Ainda sente aquele arrepio numa música de louvor. Ainda tem aquele momento de clareza na oração que dura 20 minutos. Mas isso é o coração dando sinais de que ainda está vivo, não de que está saudável. Um coração pode dar batidas irregulares por anos antes de parar completamente. E a maioria dos cristãos está nesse estado. Coração batendo, mas longe da saúde que Deus projetou. Longe da força que o Espírito pode gerar num ser humano que se entrega completamente. Longe da transformação real, profunda, que muda não só o comportamento, mas o caráter. Você está sobrevivendo espiritualmente quando deveria estar prosperando. E a diferença, sempre a diferença, está na disciplina que você recusa a construir. Agora olhe para esse homem, John Wesley, 1703. Nasceu numa família com 19 filhos. Quase morreu queimado quando tinha 6 anos, num incêndio que destruiu a casa da família. Sobreviveu por milagre, jogado pela janela por um vizinho. A mãe, Susanna Wesley, criou todos aqueles filhos com uma disciplina que a maioria das pessoas de hoje chamaria de extrema. Ela reservava 1 hora por semana para conversar individualmente com cada filho sobre a vida espiritual deles. 1 hora, por filho, com 19 filhos. Essa mulher não tinha tempo. Ela criava tempo, porque ela entendia o que você ainda não entendeu, que o espiritual não acontece no espaço que sobra. O espiritual acontece no espaço que você cria. E esse menino cresceu vendo isso. Absorveu isso nos ossos. E quando chegou a Oxford, quando fundou o Holy Club com o irmão Charles em 1729, o que ele fez foi exatamente o que a mãe tinha modelado: criar estrutura. O Holy Club se reunia toda quarta e sexta-feira à noite. Todo, quarta e sexta. Não quando tinha vontade. Não quando o clima estava favorável. Não quando não havia nada mais interessante para fazer. Toda semana, eles estudavam o Novo Testamento em grego. Eles visitavam prisioneiros na cadeia. Eles visitavam doentes nos hospitais. Eles jejuavam às quartas e sextas-feiras. E aí os outros estudantes de Oxford começaram a rir deles. Começaram a chamá-los de Holy Club, de metodistas, de Bible Moths, mariposas da Bíblia, insetos que rodam em volta da palavra. Era escárnio, era insulto. Wesley pegou o insulto e virou identidade.
Porque homens que construíram estrutura não se abalampam com a opinião dos que não têm estrutura nenhuma. Você sabe o que os que riam deles estavam fazendo enquanto Wesley e seus amigos visitavam prisioneiros? Bebendo, jogando cartas, passando o tempo. E 50 anos depois, onde estavam eles? No esquecimento. E onde estava o legado de Wesley, transformando a Inglaterra inteira? Wesley acordava todo dia às 4 da manhã. 4 da manhã. Não às 5, não cedo. Às 4. Por 52 anos da vida adulta. 52 anos. Você consegue imaginar a disciplina que isso exige? 52 anos acordando às 4 da manhã, independente de onde estava, independente de quanto havia viajado no dia anterior, independente de como estava o tempo, independente de como estava o corpo. Ele registrava isso no diário. Os diários de Wesley têm milhares de entradas, e ele documenta o horário de acordar com uma consistência que parece impossível para o homem moderno. Que a primeira hora, sempre a primeira hora, era dedicada à oração e à meditação das Escrituras. Uma hora sólida, antes de qualquer coisa, antes do café, antes de olhar para qualquer pessoa, antes de pensar em qualquer responsabilidade do dia. Deus primeiro. Não Deus quando dá, não Deus quando lembro. Deus primeiro. Todo dia. Por décadas. Você acha que Wesley acordava às 4 com vontade? Você acha que era fácil? Você acha que ele não sentia o peso do colchão, o calor do cobertor, a voz que dizia, hoje não, amanhã? Claro que sentia. Ele era humano como você. A diferença é que ele havia tomado uma decisão que não dependia mais do sentimento. Ele havia construído o que os estoicos chamavam de praemeditate malorum, a premeditação dos obstáculos. Ele sabia que o corpo ia resistir. Ele sabia que ia haver dias difíceis. E ele tomou a decisão antecipada de que o horário não era negociável. O horário era sagrado. O corpo obedecia ao espírito. O sentimento obedecia à estrutura. E ao longo de 52 anos, esse hábito tinha se tornado tão enraizado que provavelmente os dias em que Wesley não acordava às 4 eram mais difíceis do que os dias em que acordava. E não parava aí. Wesley orava 5 vezes por dia. 5 vezes, com horários definidos. Não 5 momentos de obrigado, Senhor, pelo dia. 5 momentos estruturados de comunhão com Deus. Além disso, ele jejuava regularmente. Além disso, ele praticava o exame de consciência diário. Sentava todo fim de dia e avaliava. Onde eu errei hoje? Onde eu poderia ter sido mais fiel? Onde o pecado tentou entrar e como eu respondi? Ele não deixava o dia terminar sem passar por esse filtro. E ele registrava tudo, porque a prestação de contas para si mesmo cria uma pressão saudável. Quando você sabe que vai ter que encarar seus registros, você pensa 2 vezes antes de desperdiçar o dia. Agora some isso. Wesley pregou mais de 40.000 sermões na vida. 40.000. Em 52 anos de ministério público. Isso dá uma média de mais de 2 sermões por dia. Ele viajava a cavalo e depois em carruagem, mais de 250.000 milhas durante a vida, o equivalente a dar 10 voltas ao redor da Terra. Ele escreveu ou editou mais de 400 publicações. Ele fundou orfanatos, escolas, dispensários médicos para os pobres. Ele lutou ativamente contra a escravidão, escrevendo algumas das críticas mais contundentes ao tráfico de escravos que existiam na Inglaterra do século XVIII. Ele fez tudo isso. E você mal consegue manter 1 hora de oração diária. O que essa diferença te diz sobre onde você está usando sua energia? O que ela te diz sobre a estrutura que você construiu ou deixou de construir? Porque olha o que a Bíblia faz com essa questão. Não é Wesley quem inventou a disciplina espiritual estruturada. Wesley aprendeu de alguém. E esse alguém se chama Jesus. Jesus, que passou 40 dias no deserto antes de começar o ministério público. 40 dias. Sem comer. Sem o conforto de amigos. Apenas ele e o Pai. Em silêncio, em jejum, em comunhão radical. E quando saiu do deserto, a Bíblia diz que saiu no poder do Espírito. O poder não veio do dom. O poder veio da preparação. O poder veio da estrutura estabelecida antes de qualquer coisa pública acontecer. E durante o ministério, Lucas registra que Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos para orar.
Não às vezes, frequentemente. O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo sem medida, ainda mantinha a disciplina de se retirar, ainda mantinha a prática de estar a sós com o Pai. O que isso diz sobre o que você precisa fazer? Marcos registra que Jesus acordava muito antes do amanhecer para orar. De manhã cedo, quando ainda estava muito escuro, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar ermo, e ali orava, muito antes do amanhecer, ainda escuro, antes de qualquer demanda do dia, antes de qualquer discípulo acordar, antes de qualquer multidão aparecer. A versão humana de Deus estabeleceu a disciplina de colocar a comunhão com o Pai, antes de qualquer coisa. Se isso era necessário para Jesus, o que te faz pensar que não é necessário para você? Que tipo de arrogância espiritual é essa? De achar que você consegue navegar a vida com menos da estrutura que o próprio Filho de Deus considerou essencial? E Paulo? Olha para Paulo. Filipenses 4:11. Aprendi a contentar-me no estado em que me encontro. Aprendi. Não nasceu assim. Não recebeu como dom. Aprendeu. O processo de aprendizado de Paulo foi atravessar naufrágio, apanhar, ser apedrejado, ser preso, passar fome, passar frio, estar em perigo constante. E no meio de tudo isso, ele aprendeu a contentamento porque tinha uma estrutura interna que não dependia das circunstâncias externas. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Assim corro, não como incerto. Assim combato, não como quem fere o ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo via o corpo como algo que precisava ser subjugado, não mimado, não obedecido, subjugado. A palavra grega é upopiazo, que significa literalmente dar um soco abaixo do olho, bater no rosto. Paulo estava descrevendo a relação dele com os próprios desejos físicos, com a linguagem da luta. Você está em luta com seus desejos físicos, com sua preguiça, com seu conforto? Ou você está sendo governado por eles enquanto finge que está bem espiritualmente? E Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salmo 5, verso 3. Senhor, de manhã ouvirás a minha voz. De manhã a ti me dirigirei e esperarei. De manhã. Primeira coisa. E o Salmo 119, verso 148. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Os olhos se antecipam às vigílias da noite. Davi acordava antes do amanhecer, antes da primeira vigília da noite terminar, para meditar na palavra. Esse é o padrão. Não é novo. Não é invenção de monge medieval. Não é metodologia wesleyana. É o padrão bíblico que atravessa séculos. Os que querem ouvir Deus com clareza, acordam cedo para encontrá-lo antes que o mundo acorde. Então agora a questão prática. Porque você pode estar pensando, ok, mas eu tenho 3 filhos. Eu tenho um trabalho exaustivo. Eu durmo tarde porque não tem outro jeito. E eu ouço isso. E Wesley também ouvia. Wesley pregava ao ar livre, no frio da Inglaterra, para milhares de pessoas que trabalhavam 18 horas por dia nas minas de carvão, que não tinham nem escola, que morriam de doenças evitáveis, que passavam fome real. E ele não baixou o padrão porque a vida deles era difícil. Ele elevou o padrão e mostrou que era possível. Então vamos ao prático. Primeiro, escolha um horário fixo. Não o horário ideal, o horário real. Se você consegue acordar às 5:30 antes de todo mundo, ótimo. Se só consegue criar silêncio às 10 da noite depois que as crianças dormem, use esse horário. O horário não é o mais importante. A fixidez é o mesmo horário, todo dia, sem negociação. Porque o que você precisa criar é um gatilho automático. Quando o horário chegar, o corpo e a mente já sabem o que fazer. Você não precisa decidir de novo. A decisão já foi tomada. Segundo, crie um lugar. Wesley tinha lugares específicos de oração. Não orava em qualquer lugar porque qualquer lugar não cria o mesmo estado mental que um lugar associado consistentemente à presença de Deus. Você precisa de um lugar. Pode ser uma cadeira, pode ser um canto do quarto, pode ser um banco no jardim se você mora em lugar que permite isso. O lugar importa porque o cérebro aprende associações.
Quando você vai para esse lugar, o cérebro já começa a entrar no modo de oração antes mesmo de você abrir a boca. Terceiro, comece menor do que você acha necessário. Não começa com 1 hora, começa com 20 minutos. 20 minutos sólidos, sem celular, sem distração, com a Bíblia e com a oração. É infinitamente melhor do que 1 hora planejada que nunca acontece porque parece grande demais. Wesley não começou acordando às 4 da manhã no primeiro dia. Ele construiu a disciplina ao longo de tempo. O que você precisa fazer é começar. Hoje, com o que você tem. Onde você está. Quarto, use um diário de oração. Não para ficar mais espiritual, para criar prestação de contas consigo mesmo. Anote o que você pediu. Anote o que você sentiu. Anote o que você percebeu. E depois, semanas mais tarde, volte e leia. Você vai começar a ver padrões que não enxergava. Vai começar a ver respostas que não havia reconhecido. Vai começar a ver áreas de crescimento e áreas de resistência. O diário transforma a oração de experiência subjetiva em processo rastreável. E o que é rastreável é melhorável. Quinto, encontre uma pessoa para te cobrar. O Holy Club não funcionava porque Wesley era extraordinariamente disciplinado. Funcionava porque havia uma estrutura comunitária de prestação de contas. Eles se perguntavam uns aos outros toda semana: como está sua vida de oração? Você jejuou como prometeu? Você visitou os prisioneiros? Você estudou as Escrituras? Perguntas diretas, sem rodeios. Sem como você está se sentindo com relação à sua caminhada espiritual? Perguntas específicas que exigem respostas específicas. Você precisa de alguém assim na sua vida. Não de um amigo que vai te dizer que você está indo bem mesmo quando não está. Alguém que te ama o suficiente para te incomodar. Você está esperando sentir vontade. Você está esperando estar no ânimo certo. Você está esperando que as circunstâncias se alinhem para começar a levar sua vida espiritual a sério. E enquanto espera, os anos passam. Wesley não esperou. Aos 26 anos, quando fundou o Holy Club, ele tomou uma decisão que moldou os próximos 65 anos da vida dele. Ele viveu até os 88 anos. 88 anos de disciplina, de construção, de consistência. Quando morreu em 1791, o movimento que ele havia iniciado com um grupo de estudantes zoados de Oxford tinha se espalhado por toda a Inglaterra, pelos Estados Unidos, pelo Canadá. Havia 72 mil membros metodistas registrados. Havia 294 pregadores. E hoje, o metodismo conta com mais de 80 milhões de pessoas no mundo. Tudo porque um homem decidiu que a estrutura não era opcional. Você vai morrer um dia. Essa é a verdade mais concreta que existe. E a questão não é quando. É o que vai estar em pé quando você for. Que tipo de legado a sua disciplina, ou a sua falta de disciplina, está construindo hoje? Cada manhã que você escolhe o conforto em vez de Deus é um tijolo que você não colocou. Cada dia sem estrutura espiritual é um dia que o fundamento não cresce. E você pode continuar assim. Ninguém vai te obrigar a mudar. Deus não vai aparecer no seu quarto e gritar. As consequências da fraqueza espiritual são sutis e lentas, mas são reais. O caráter que não é formado pela disciplina é formado pelas circunstâncias. E as circunstâncias não têm interesse no seu bem. As circunstâncias formam pessoas fracas, reativas, sem centro, sem poder. Wesley saiu do deserto da própria crise espiritual, depois de uma conversão real em Aldersgate em 1738, com uma certeza que se traduziu em estrutura ainda mais rigorosa, não menos, mais. Porque quando você encontra Deus de verdade, você não quer menos dele. Você quer mais. Você quer todo momento possível. Você reorganiza a vida inteira em torno dessa busca. E aí a disciplina não é mais um peso. É o trilho pelo qual o trem da graça corre. É a calha pela qual a água de Deus flui. Você para de lutar contra a estrutura porque entende que a estrutura não é a prisão. A ausência de estrutura é que te prende na mediocridade. E você que está lendo isso agora, você sente aquela pressão no peito? Aquela sensação de que algo precisa mudar? Isso não é culpa. Isso é o Espírito Santo te mostrando onde você está. E mostrar onde você está não é punição. É misericórdia.
É a mão de Deus apontando para a saída do deserto que você mesmo construiu. O deserto da espiritualidade esporádica, da fé de final de semana, da oração de urgência. Você foi feito para mais do que isso. Não estou falando do mais que você quer. Estou falando do mais que Deus investiu em você ao criar você. Você é o portador da imagem de Deus. Essa imagem precisa ser cultivada com a seriedade de quem entende o que está carregando. Então, volta para o começo. Volta para aquela manhã em que você desligou o alarme. Volta para aquele momento em que você escolheu o sono em vez da oração. E agora, imagine um outro futuro. Imagine você em 5 anos, com 5 anos de estrutura espiritual consistente acumulada, com 1.825 manhãs de encontro com Deus, com 5 anos de diário de oração, registrando o que Deus fez, com 5 anos de caráter sendo formado, não pelas circunstâncias, mas pela disciplina e pela graça. Que tipo de pessoa essa prática teria formado? Que tipo de força espiritual você carregaria? Que tipo de clareza teria sobre a voz de Deus? Que tipo de poder estaria disponível para você quando a tempestade chegasse? Essa pessoa existe. Ela está do outro lado de uma decisão que você pode tomar agora. Não amanhã. Agora. A decisão de que sua vida espiritual vai ter estrutura a partir de hoje. A decisão de que você vai criar o horário, o lugar, a prática e a prestação de contas que vão sustentar essa estrutura quando o sentimento falhar, e ele vai falhar, porque o sentimento sempre falha. A disciplina é o que fica quando o sentimento vai embora. E é exatamente por isso que ela é o segredo. Não o segredo escondido. O segredo que estava na sua frente o tempo todo nos diários de Wesley, nos salmos de Davi, nas cartas de Paulo, nos evangelhos que descrevem Jesus acordando muito antes do amanhecer para orar. O segredo que quase ninguém aplica porque aplicar custa o conforto. E o conforto é o Deus moderno mais adorado de todos. O conforto que parece proteção, e é, na verdade, a prisão mais suave e mais eficiente já construída contra o crescimento humano. Pensa nisso. George Whitefield, o maior evangelista do século XVIII contemporâneo de Wesley, pregou para multidões maiores do que Wesley. Tinha um dom de oratória que Wesley não tinha. Whitefield fazia pessoas chorarem, fazia mineiros de rosto encardido de carvão chorar tanto que as lágrimas abriam sulcos brancos na fuligem do rosto. Benjamin Franklin, que não era cristão, foi a um culto de Whitefield só para observar, e ficou tão impressionado que esvaziou o bolso na oferta, contrariando sua própria intenção original. Whitefield era extraordinário, mas Whitefield não construiu o que Wesley construiu. Whitefield pregava para multidões, criava experiências, gerava emoção. Wesley criava estrutura. Wesley ensinava as pessoas que se convertiam a viver diferente no cotidiano. E por isso o legado de Wesley tem 80 milhões de pessoas hoje. E o legado de Whitefield está principalmente nos livros de história. O dom sem disciplina cria shows. A disciplina sustentada pelo dom cria movimentos. E você tem dons. Todo mundo que Deus criou tem dons. A questão é o que você está fazendo com eles. Os está deixando morrer na ausência de estrutura, ou está construindo a fundação que permite que o dom dure uma vida inteira? Você acorda todo dia com a intenção de orar. E hoje, pela primeira vez, você vai fazer diferente. Não porque você está animado, não porque está sentindo, porque você decidiu. E a decisão real, é a coisa mais poderosa que um ser humano feito à imagem de Deus pode exercer. Decide hoje. Amanhã de manhã, o alarme vai tocar. E o que você faz nos primeiros 30 segundos vai dizer mais sobre quem você é espiritualmente do que qualquer coisa que você confessa acreditar. Levanta. Vai pro lugar. Abre a Bíblia. Ora. Faz isso amanhã. Faz isso depois. Faz isso por 52 anos. E veja o que Deus faz com um ser humano que para de depender do sentimento e começa a construir com a disciplina.